Com esse êxodo rural, surgimento dos burgos, da burguesia, o número de servos cai nas fazendas. Os senhores feudais vão ter um problema para manter a mão de obra. E com isso, aquelas relações servis que nós estudamos no sistema feudal começam a cair uma por uma. Chegamos ao ponto dos senhores feudais oferecerem pequenos salários para que os servos permanecessem na terra. Porque esses burgos, essas cidadezinhas, começam a exercer um poder de atração muito forte para aqueles servos que viviam na miséria absoluta nas fazendas, nos feudos, não é? Então, agora existe algo que os atrai para fora das fazendas. E se os senhores feudais quisessem continuar tendo servos, eles teriam que diminuir as obrigações servis. Então a corvéia fica menos pesada, a talha fica menos pesada e todos aqueles impostos que nós explicamos na aula sobre o sistema feudal. Bem, vão surgir também nesses burgos classes que são muito comuns no nosso capitalismo, não é? Mas que tem sua origem ali na Baixa Idade Média. A burguesia mais conhecida, mais importante, né? Que são os comerciantes, os artesãos, mas vão surgir também personagens interessantíssimos como os cambistas e os banqueiros. Quando você fala de banqueiro, gente, é porque os primeiros banqueiros se sentavam atrás de uma banca, no meio da feira, num banquinho de 3 pernas, e ficava ali esperando para guardar o dinheiro das pessoas que muitas vezes moravam em chácaras ao redor dos burgos e não queriam se arriscar a levar as suas algibeiras cheias de moeda pelas estradas muito perigosas na época. Então, daí vão surgindo essas personagens que hoje são tão poderosas na sociedade capitalista, mas que naquela época eram até prosaicas, até muito simples, né? E trabalhavam em condições tão diferentes das que nós vemos hoje. O século XIII é, portanto, o século do renascimento comercial e urbano. E o século XIV, eu diria, que é o século do golpe de misericórdia no sistema feudal. O século XIII abalou as estruturas feudais, mas não foi suficiente para diminuir o poder nem da igreja, nem da nobreza. É no século XIV, assolado por terríveis crises, que o sistema feudal dá o seu último suspiro. O século XIV é o fim da Idade Média, mesmo que cronologicamente a Idade Média só tenha caído em 1453, portanto, no século XV. Mas eu diria que o que define a queda final seriam essas crises gravíssimas do século XIV. Que crises foram essas? Primeiramente, o esgotamento do solo. A Europa, no século XIII, melhorou a produtividade agrícola, devastou florestas para abrir áreas de cultivo, mas no século XIV o solo se mostrava cansado, esgotado. As plantas não nasciam mais, a produção cai. Em 1315, 1316, nós temos 2 anos consecutivos de chuvas tão torrenciais que destroem toda a plantação europeia e a fome se espalha pelo continente. Os efeitos das chuvas eram agravados pelo desmatamento. Com isso você tem enchentes, inundações, você vai ter na Europa desses anos terríveis, de 1315, 1316, deslizamentos, enfim, tudo que prejudicou, tudo que podia atrapalhar a produtividade do mundo europeu aconteceu nesse início do século XIV. Com isso, os senhores feudais, que já tinham diminuído a exploração sobre os seus servos por causa do poder de atração que os burgos ofereciam, começam de novo a apertar o cerco, começam a pressionar esses servos para que produzissem mais e pagassem mais impostos. Isso provoca alguns efeitos. Primeiro, o esgotamento do solo faz com que os senhores feudais entrem em guerra entre si. Então eles começam a brigar. Quando você tem elite brigando contra a elite, você tem um desgaste de qualquer sistema econômico ou político que esteja se sustentando a partir dessa elite. Então, por causa da crise de produção, os senhores feudais brigam entre si. Também por causa dessa crise de produção, os senhores feudais superexploram os servos e as consequências são devastadoras. São as jacqueries.
As jaqueries são os grandes levantes serviços contra os senhores feudais que causam revoltas sangrentas no interior da Europa. Muitos nobres são assassinados, há uma guerra muito grande entre servos e seus senhores, e aí nós vamos ter definitivamente a queda do poder dos senhores feudais. Os senhores feudais assistem a uma diminuição muito considerável de sua autoridade sobre a Europa. Ao mesmo tempo que isso acontecia também o cisma do Ocidente, quando a Igreja Católica se divide. O Papa acaba transferindo a sede da Igreja da cidade de Roma para a cidade francesa de Avignon. Logo, um bispo nomeado para Roma se proclama Papa. Temos então 2 papas, e para piorar a situação, os cardeais deixam de reconhecer tanto o Papa de Avignon quanto o Papa de Roma e nomeiam um 3º Papa. Então nós vamos ter a Igreja governada por 3 papas, numa desordem absoluta, que só acaba no início do século XV com o chamado Concílio de Constância. Em meio a toda essa briga, nós teremos a chegada da peste negra na Europa. Esgotamento do solo, crise na igreja, jaqueries, peste negra. A peste negra mata 1/3 da população europeia. Torna as jaqueries ainda mais violentas, as grandes revoltas plebeias. E com isso nós temos o esgotamento total da Europa. Para completar o quadro de crise absoluta do século XIV, em 1337, franceses e ingleses declaram guerra. Seria a Guerra dos 100 Anos. É a guerra pelo domínio das regiões francesas de Flandres e Bordeaux. Com essa guerra violentíssima que dura muito mais de 100 anos, pois vai de 1337 a 1453, data final da Idade Média, né? Nós teremos o enfraquecimento dos senhores feudais, que gastam muito dinheiro com essas guerras, e o consequente fortalecimento da figura dos reis, que com o dinheiro dos senhores feudais controlava as tropas, comandando nas lutas e por isso recebendo os louros das vitórias. Assim, nós encerramos nossos estudos sobre a Idade Média. Nas próximas aulas veremos o fortalecimento dos reis, as monarquias absolutistas, as reformas protestantes, as grandes navegações e, é claro, o renascimento artístico e cultural.